Aleluia, Deus é bom, pode sentar, Deus é bom o tempo todo. E nós nesta manhã estamos em festa, celebrando o aniversário da IBB. Nesse mês todo nós estamos recebendo esta semana, recebemos vários missionários, né? Você recebeu um missionário no seu PGM, eu recebi no meu PGM, foi um tempo muito bom. E nós estamos recebendo hoje pastor Fabrício, um missionário da nossa Junta de Missões Nacionais, um homem de Deus, um homem que tem servido a nação brasileira. O homem é responsável pela igreja multiplicadora, tem rodado esse Brasil, abençoando esse Brasil. E hoje ele está aqui. É um filho da casa, né? Já tem uma intimidade conosco aqui, um carinho muito grande por nós e nós por ele, uma amizade muito grande com o pastor Roberto. E é um privilégio receber nesta manhã o pastor Fabrício. Chegue aqui, pastor Fabrício, vamos orar? Põe as suas mãos aqui. Vamos orar pedindo que Deus use poderosamente pastor Fabrício para ministrar os nossos corações. Bondoso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos, ó Deus, de nesta manhã receber o pastor Fabrício, esse missionário, esse homem de Deus, que tem servido a nação brasileira, que tem sido um instrumento nas tuas mãos, na pregação do Evangelho, Pai. Use-o com poder, com autoridade e com graça, Pai, que ele possa derramar da sua graça neste lugar, Paizinho, que o teu Espírito seja ousado aqui, ó Deus, e possa ser usado com poder e graça, Pai. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Fabrício, em nome de Jesus, amém e amém. Tenha liberdade, meu irmão. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria nesta manhã, mais uma vez estar aqui, retornar à IBB, lugar onde nós nos sentimos muito acolhidos, amados e cuidados ao longo desses últimos 10 anos. Praticamente eu tenho tido a oportunidade de estar aqui sempre, e em nome da Junta de Missões Nacionais, dos quase 900 missionários que esta igreja tem espalhado por todo o Brasil, e em nome do nosso querido diretor, pastor Fernando Brandão, nós queremos louvar a Deus pelos irmãos, agradecer, pastor Silvado, aos irmãos, a todo o colégio ministerial, à igreja, por todo o amor demonstrado a nós, a obra missionária, em nome das comunidades ribeirinhas lá do Amazonas, que esta igreja por várias vezes tem estado presente ali, cuidado daquelas crianças através do Novo Sorriso do Amazonas, do barco missionário. A nossa gratidão, eu, irmã Márcia, todos os demais missionários que temos estado no Brasil afora, agradecidos estamos por esta igreja. Em nome destes mais de 100 missionários, pastor Silvani me falava, mais de 120 obreiros que durante esta semana foram recebidos através dos pequenos grupos multiplicadores nas casas, através do equipamento do Zoom. Nós podemos estar distantes presencialmente, mas nós estamos bem próximos em nossos corações, cuidando uns dos outros, e nós somos muito amados por esta igreja. Tenho tido a oportunidade de participar do Crescer, especificamente do Crescer Missionário, desde 2014, e tem sido uma grande bênção na minha vida. Os irmãos não conseguem dimensionar o valor que é esta semana para nós que estamos no campo missionário, o tanto que isso significa para nós. A nossa gratidão. Também quero agradecer, meus irmãos, em nome de muitas igrejas no Brasil e fora deles, que têm sido grandemente influenciado por esta igreja, através do movimento de igreja multiplicadora, que se estendeu às fronteiras do Brasil. Hoje na América Latina nós temos um movimento consolidado em alguns países como Chile, América Central, a Nicarágua, igrejas que passaram a conhecer a visão discipular, o pequeno grupo multiplicador, e passaram a caminhar nessa jornada discipular. Esta semana eu recebi um conjunto de treinamentos em língua espanhola, feitos pelos nossos irmãos da Nicarágua, que agora já estão rodando todo o país, anunciando, fazendo congressos multipliques lá, treinando pastores, e eu fico me lembrando no meu coração do nosso primeiro congresso aqui em 2014,
as viagens aqui, 2012, 2013, quando tínhamos ainda manuscritos às mãos, naquele momento todo de avaliação, e pastor Silvado como presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, e esta igreja recebeu aqui os primeiros pastores, e ao longo desses anos todos tem recebido muitos pastores. Hoje pela manhã, eu até mencionei mais cedo, eu recebi uma foto que muito alegrou meu coração neste contexto. Um pastor numa cidade do interior da Bahia, uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Em 2014, a igreja dele tinha aproximadamente 60 membros. E ele se tornou alguém que se apaixonou pela visão discipular e começou a viver a visão discipular. Hoje a sua igreja tem mais de 50 pequenos grupos multiplicadores funcionando numa cidade de 20 mil habitantes. Eles estão revolucionando a cidade, construindo casas para famílias carentes, gente sendo alcançada. E hoje pela manhã, ele postou uma foto da profissão de fé. 39 irmãos serão batizados no próximo domingo. Ou seja, hoje aquela igreja realiza batismos com pessoas que é quase o seu número de membros que era em 2014. E a gente quer glorificar a Deus porque esta igreja tem grande parte neste processo. Os seus pastores. Irmãos, quantas vezes esses pastores tão amados já dormiram em aeroportos, vivenciado esse Brasil aí que é grande, meus irmãos. Pastores aqui da igreja, a nossa gratidão, pastor Silvado, em nome da Junta de Missões Nacionais. Nós tivemos, meus irmãos, nesses 10 anos, mais de 1000 encontros de capacitação em todos os estados brasileiros. Imagina isso, a proporção disso, o que está acontecendo. Neste momento nós estamos caminhando com aproximadamente 1000 líderes diretamente, e tudo isso uma semente que começou lá atrás. E a nossa gratidão a esta igreja, porque isto é amor em movimento. O amor é movimento, e esse movimento tem alcançado o Brasil. E com a minha família, eu sou missionário dos irmãos, quero agradecer em nome destes quase 900 missionários espalhados pelo Brasil. Eu, Samara, o João Rafael e a Ana Vitória, servimos ao Senhor em uma das cidades satélites do Distrito Federal, na cidade satélite de Samambaia. Nós estamos ali plantando uma igreja e trabalhamos na coordenação de projetos evangelísticos em todo o Brasil. Nós começamos, é a 4ª igreja que a nossa família tem a oportunidade de começar a plantação. E como esta igreja nasceu? Não poderia nascer diferente de um PGM, com 3 adultos e 2 crianças, há 4 anos atrás. E hoje nós temos a alegria de estarmos agora com 12 pequenos grupos, breve vamos a 14 pequenos grupos, e temos a alegria de já sermos uma igreja organizada e com muitos sonhos no nosso coração, de ver a capital do Brasil ser transformada. Meus irmãos, mais do que nunca, o tempo em que vivemos, o nosso coração, algo está muito claro: o Brasil tem jeito. Mas qual é a esperança para o Brasil? A esperança para o Brasil não virá de um homem, de uma ideologia. A esperança para o Brasil é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a única esperança para o Brasil, porque a casa que Cristo chega, a família que Jesus chega, ela nunca mais é a mesma família. Então eu quero agradecer, você vai ver alguns dados aí que a gente queria apresentar a você, que são importantes, que esta igreja tem feito. Hoje nós somos 896 missionários espalhados por todo o Brasil. Neste primeiro semestre nós iniciamos 32 novos projetos de revitalização de igrejas que estavam ali quase fechando e foram recomeçadas. 4 novas igrejas, 224 batismos, 206 novos radicais enviados ao campo missionário, mais de 5.000 crianças alcançadas só neste primeiro semestre. Sem falar outros dados que nos chamam a atenção, por exemplo, 67 novas pessoas foram reinseridas na sociedade através do projeto Cristolândia, que hoje se estende em mais de 40 unidades, e só este primeiro semestre, a sua igreja, a IBB, o seu PGM, já ajudou a distribuir 454 mil refeições
a pessoas que estavam nas ruas, que foram acolhidas, como o Eduardo, que domingo passado eu estava com ele. Há 9 meses atrás, ele encontrou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador através do projeto Cristolândia, mas ele está agora com 25 anos, mas aos 12 anos, ele começou a usar drogas. Ele começou pela bebida, pelo cigarro, progrediu para a maconha, e ali, como um abismo chama outro abismo, ele chegou aos 18 anos com a seguinte conclusão: enquanto os meus amigos que cresceram comigo, amigos de infância, aos 18 anos estavam entrando na faculdade, ele, uma semana após completar 18 anos, ele foi preso. Ele estava entrando no presídio. 4 anos depois, enquanto os amigos estavam deixando a faculdade, ele estava saindo do presídio, mas ele se afundou totalmente no crack. Ele chegou ao fundo do poço, mas quando ele estava lá no fundo do poço, quando ele achava que não tinha mais esperança para a sua vida, ele ouviu que Jesus Cristo é a única esperança. E há 9 meses atrás, o Eduardo então foi acolhido pela unidade da Cristolândia, ali em Brasília. E neste processo de acolhimento, o amor foi tão grande que ele foi abraçado em amor. Porque amor é movimento, é esse movimento que nos leva às ruas, é o movimento que nos leva a enxergar quem está à margem, é o movimento que nos faz ver o que as pessoas não conseguem enxergar, porque para muitos, quem está em situação de rua... Semana passada nós estávamos em São Paulo, quando passamos ali próximo à Estação da Luz, em uma rua, quase 800 pessoas, acredito, estavam ali consumindo crack à luz do dia. E talvez muitas pessoas, quando passam ali, aceleram o carro. As pessoas, quando passam ali, têm medo de passar próximo àquela rua. Mas o amor em movimento, e que é movimento, nos faz entrar àquela rua. O amor que é movimento nos faz abraçar aquelas pessoas, como o Eduardo, que agora 9 meses depois, pastor Silvado, domingo eu estava com ele em uma igreja, e ele dando testemunho, ele disse assim: irmãos, eu tinha deixado de estudar, e eu voltei a estudar nesses 9 meses, eu já terminei todo o 1º grau com o projeto de aceleração, agora estou fazendo o 2º grau, e eu quero voltar aqui ano que vem para dizer para os irmãos que eu estarei entrando na faculdade. Esse é o Eduardo, que há 9 meses atrás, aos olhos da nossa sociedade, talvez seria um homem que não teria nenhuma expectativa. Mas existe uma esperança para essa nação. Jesus Cristo é a única esperança. E nós estamos, meus irmãos, nessa jornada, como a irmã Márcia bem mostrou, aí a carreta do sertão, assim como o barco está navegando nos rios do Amazonas, agora nós vamos avançar ainda mais com o projeto do Radical no Sertão. E neste tempo nós estamos numa jornada de evangelização, e assim como nós fizemos em 1965, em vários anos da nossa história como batistas, esse ano nós teremos a Semana Nacional de Evangelização, de 10 a 17 de outubro. E nós entramos num grande desafio como batistas brasileiros. Nós queremos entregar 2 milhões de exemplares do Evangelho de João, pastor Silvado. 2 milhões. Porque nós temos um princípio que encabeça a nossa vida como igreja, que é a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós não vamos entregar apenas 2 milhões de livretos. Nós vamos distribuir 2 milhões de sementes. Sementes do Evangelho, que o Senhor tem falado, e nós acreditamos, já começamos, em 25 dias, nós já temos mais de 600 mil Evangelhos de João, já sendo distribuídos pelas igrejas batistas do Brasil. Então, de 10 a 17 de outubro, nós queremos ir às ruas, principalmente dia 12 de outubro, nós queremos chegar no vizinho, nós queremos chegar no nosso amigo, aquela pessoa do trabalho, e tem toda uma jornada de treinamento, capacitação para esta Semana Nacional de Evangelização. E nós temos feito isso de muitas maneiras, e uma delas eu quero convidar você a conhecer. Quando você pegar o seu instrumento de trabalho, muitas vezes que você usa aí durante todo o dia, que agora não é mais apenas um celular, aqui está a vida, o trabalho,
eu queria que quando você entrasse lá na Google Play ou na Apple Store, você baixasse a nossa rádio, a Rádio Batista, chama Rede 316. Não teria nome melhor para uma Rádio Batista, né? 316, a gente já sabe que é a nossa razão de existir, que é proclamar o amor de Deus. E eu queria convidar você que baixasse esse aplicativo. É uma emissora com 24 horas no ar. E nós temos alegria, a partir das próximas semanas, nós vamos ter o pastor Silvado com o programa também de rádio dele ali, e tantos outros como o nosso querido Dongley, que toda semana nós temos Elo em Empreendedorismo Conectado, ele formando gente no Brasil afora. E aí você olha quantas pessoas no Brasil sendo alcançadas hoje com média de 9 mil ouvintes dia, sendo alcançados pelo Evangelho. A gente tem proclamado o Evangelho ali 24 horas. E tudo isso é a IBB chegando nesses mais diversos lugares. Eu queria convidar você a conhecer, porque uma semana como essa e um aniversário como esse, que se fala de amor em movimento, e amor é movimento, nós precisamos recordar que a obra missionária, ela não se faz sozinho. Quero repetir isso. A obra missionária não se faz sozinho. Alguns meses atrás, uma pessoa conheceu a história da Cristolândia e nos procurou. E queria conhecer mais sobre esse projeto. E nós tivemos, através do pastor Fernando, a oportunidade de encontrar com esta pessoa do agronegócio, de um estado brasileiro, que não é batista, mas ele ficou conhecendo sobre esse processo todo de tirar gente da rua, de tirar gente amada, gente que precisa ser amada, gente que não tem mais expectativas de vida. E esse homem com um coração missionário, um grande empreendedor do agronegócio, disse assim: eu quero participar desse processo. E irmãos, a Cristolândia para nós é um desafio diário. Imagina em torno de 1.200 homens, entre homens e mulheres, que todos os dias nós precisamos juntos pela manhã dar o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar e o lanche da noite. Nós estamos acostumados no nosso contexto de igreja, a gente prega, faz o apelo, e quando alguém levanta a mão, a gente anota, faz uma fichinha e diz assim: Deus abençoe. A gente se fala durante a semana. Na Cristolândia, quando a gente está numa ação de rua e a gente faz o apelo e convida, a gente diz assim: você quer ir com a gente? Isso significa que ali vai precisar de um colchão, ali vai precisar de uma cama. A partir dali, pelo menos mais 5 refeições que serão agregadas a estas que nós acabamos de falar. E de onde vem tudo isso? De homens e mulheres que aceitaram o desafio, como este homem que viu tudo isso. E ele então, sensibilizado pelo Senhor, ele entendeu que o seu papel no reino de Deus era investir aquilo que Deus tinha dado a ele na obra missionária. E então, ele mensalmente faz uma oferta volumosa para que pessoas sejam alcançadas e tiradas das ruas. Todos os meses, ele envia em torno de 50 mil para que pessoas sejam retiradas das ruas. Na semana passada, uma escola que durante a pandemia nos permitiu entrar com trabalho de capelania. E nós começamos a gravar vídeo para os pais. Essa escola me ligou e disse assim: pastor, nós fizemos uma ação aqui e nós temos aqui alimentos para a Cristolândia, porque eles conheceram a Cristolândia. E aí, o nosso líder da Cristolândia, nós fomos juntos receber os alimentos. Esta escola, o proprietário é cristão. E nós chegamos lá e foi uma festa linda, tinham algumas toneladas de alimentos. E de repente, o Eduardo, que estava comigo, estávamos na reunião, a senhora, que é a diretora da escola, disse assim: olha, esse mês, nesta campanha, a gente achava que não ia dar certo a gente alcançar a Cristolândia. Nós tínhamos conseguido já um volume de alimentos, e aí nós tínhamos chamado 3 entidades para receber, e como nós tínhamos abençoado a Cristolândia da última vez, desta vez não ia ter condições. Mas de maneira surpreendente,
os alunos trouxeram para a gincana um item que nós nunca recebemos tanto. E nós separamos aqui arroz para vocês levarem para Cristolândia. Quando ela disse isso, o Eduardo, que estava comigo, começou a chorar, que é o líder do nosso celeiro da missão em Brasília. E o Eduardo começou a ficar emocionado. E aí eu fui chegando perto do Eduardo, disse assim: Eduardo, o que foi? Aí ele disse assim: pastor, isso era quinta-feira. Na terça-feira, nós estávamos na missão e nós estávamos com os últimos pacotes de arroz para esta semana. E na terça-feira nós oramos para que Deus nos desse arroz. E na quinta-feira aquela escola estava nos doando quase 1 tonelada de arroz, meus irmãos. Aí o Eduardo chorando, eu chorei, de gratidão a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra missionária não se faz sozinho. Não é o valor de 50 mil de oferta mensal, não é o pacote de arroz que uma criança leva para uma gincana de uma escola, mas é a motivação de corações que aceitam o desafio de onde estão, fazerem parte do movimento de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus em missão. E como o amor é movimento, este Deus é um Deus em movimento em direção ao homem perdido, ao homem afastado dele por causa do pecado. E ele nos usa. A grande questão é a nossa disposição, porque a obra é de Deus e os recursos são de Deus. Nesta manhã eu queria compartilhar com você um pouco sobre isso. A obra missionária não se faz sozinho. Quando nós pensamos numa galeria na Bíblia, pensamos na galeria dos heróis da fé. E aí nós lembramos de Hebreus capítulo 11, e nós começamos a ler a história daqueles que marcaram desde o Antigo Testamento. Lembra a galeria dos heróis da fé? E ali nós temos Abel, ali nós temos Enoque, ali nós temos Abraão, nós temos Noé, Sara. E aí o autor, o escritor aos Hebreus vem falando de nome a nome. Mas nessa manhã eu quero convidar você a acessar uma galeria nas Escrituras, que não é a galeria dos heróis da fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acionar o seu aplicativo, você que está em casa, abrir as Escrituras ou acionar o seu aplicativo em Romanos capítulo 16. Porque existe uma outra galeria apresentada em Romanos capítulo 16. Não é a galeria dos heróis da fé, mas é a galeria de homens e mulheres que ao longo da história missionária da Igreja de Jesus, e em especial do ministério daquele que nós temos como referência missionária, que é o apóstolo Paulo, estas pessoas são mencionadas por ele nesta galeria. Paulo como um exemplo de missionário, plantador de igrejas, alguém que avança, homem que compreendeu o chamado do Senhor e admiramos demais, ele conclui a sua carta aos Romanos mencionando estes irmãos. É interessante que quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, ela nos faz enxergar o sentimento desse apóstolo que ainda não tinha estado com aqueles irmãos, mas escreve a eles mencionando o desejo ardente de estar com eles. E nesse desejo ardente de estar com eles, ele escreve mencionando, principalmente nos primeiros 11 capítulos, a sua teologia, o que ele acreditava, os seus pontos de fé, as suas convicções teológicas. Mas nos capítulos finais, Paulo nos apresenta como deve ser o comportamento cristão, o comportamento do povo de Deus, dos servos de Deus, e Paulo alinha a nossa teologia com a nossa prática. Mas no capítulo 16, Paulo, na sua despedida, ele apresenta o seu coração pastoral, e na sua voz pastoral, e no seu costume de escrever as cartas, ele termina saudando irmãos,
e ele nos apresenta uma outra galeria. Não a galeria dos heróis da fé, mas a galeria de gente desconhecida, que foi instrumento nas mãos do Senhor para fazer a diferença no seu tempo e na vida daquele missionário. O texto começa com a saudação dele, a irmã Febe, que servia a igreja em Secreia, e essa irmã muito mencionada, e ele menciona a sua ajuda aos santos, a hospedagem que ela dava aos missionários, aqueles que eram do caminho. Ele sauda a Priscila, ele sauda a Áquila como os cooperadores de Jesus, os quais expuseram as suas próprias vidas em nome do Senhor Jesus, para o avanço do evangelho entre os gentios. Ele sauda as igrejas que estavam nas casas. Se esta carta fosse escrita hoje, no nosso contexto, ele saudaria os PGMs que estão nas casas. E ele sauda esta igreja que se reunia nas casas, esse povo que estava reunido de casa em casa, e ele vem saudando. Mas é interessante que no versículo 6, e eu quero ler apenas o versículo 6 com você, ele faz uma saudação que mexeu muito comigo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Vamos repetir juntos? Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Quem são estes ilustres desconhecidos? Quem são estes? Quem é esta Maria? Depois, com calma, você pode ler tranquilamente a conclusão de Paulo na sua carta aos Romanos. Ele menciona mais de 25 nomes. Nomes estes que vão aparecer somente aqui, a maioria deles são mencionados apenas neste capítulo. Esta Maria que ele está mencionando, tudo indica, não era Maria, mãe de Jesus, uma mulher muito conhecida nas Escrituras. Também não era Maria, irmã de Lázaro, outra Maria também muito conhecida. Mas quem era essa irmã Maria? Era a irmã Maria da igreja de Roma. Uma mulher simples, uma mulher que não vai ser mencionada em nenhum outro lugar, mas o seu exemplo, a sua história foi tão marcante, a ponto do maior escritor do Novo Testamento mencionar o seu ministério na vida dele. Quem era ela? A irmã Maria. Sabe por quê? Porque a obra missionária não se faz sozinho. A obra missionária é feita por homens e mulheres, por irmãs Marias, que na sua simplicidade são um instrumento de Deus na vida de homens como Paulo. Porque Deus chamou alguns para ir, mas Deus chamou muitos para ficar. E às vezes quem fica, quando o missionário vem e dá um testemunho, às vezes, meu irmão, você tem até um sentimento de culpa. Quando o missionário começa a contar todas aquelas histórias, e você que não teve essa vocação de ir, e ainda não entendeu que o seu chamado é ficar, você é a irmã Maria, para fazer a diferença na vida de quem foi, porque é um conjunto, quem vai e quem permanece, às vezes se sente até culpado. Mas hoje, nessa manhã, eu vim aqui para dizer a você que você tem um papel no reino de Deus. Você foi chamado para ser a irmã Maria na vida de um missionário espalhado pelo Brasil ou fora dele. O seu PGM, a sua vida, a sua história. E aqui Paulo está nos mostrando que esta irmã foi instrumento, uma discípula dedicada à igreja local ali de Roma. E é interessante a frase, a forma como Paulo menciona ela. Paulo faz questão: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. É interessante que Paulo faz questão de mencionar que a característica principal do ministério que ela desenvolveu estava cheio de amor e de intensidade.
Amor e intensidade era o que marcou ou marcaram a vida do missionário, do apóstolo Paulo, fruto do ministério da irmã Maria. Por quê? Porque a obra missionária, ela não é feita sozinha. Imagina o valor, meus irmãos, desta ação, da vida desta Maria, na vida do apóstolo Paulo. São tantas irmãs Marias, meus irmãos, ao longo da história. E esta igreja está repleta de Marias, que são mulheres que foram chamadas e homens que foram chamados para ficar e serem instrumentos às nações a partir de onde estão. Nesta manhã eu queria a luz da vida desta Maria, que é uma mulher tão simples, tentar responder com você 3 perguntas. Quem são estas Marias? Como estas Marias agem? E onde estão estas Marias? Quem são estas Marias? Na sede de missões nacionais, nós temos missionários que estão no campo, missionários que estão na sede. Mas nós temos uma senhora que mora em Vila Isabel, lá no Rio de Janeiro, que todas as semanas ela sobe a colina ali, já mais de idade, e ela nos visita lá na sede. O seu nome é Isabel, e ela vai de mesa em mesa, de setor a setor. E sabe o que ela vai fazer lá na junta? Ela vai orar conosco. Talvez você não conhece a irmã Isabel. Você nunca ouviu falar na irmã Isabel. Você ouve a carreta missionária, você ouve a Cristolândia, você ouve tantas coisas acontecendo no campo missionário, você conhece tantos missionários, mas você nunca ouviu falar na irmã Isabel. Mas a irmã Isabel é uma peça fundamental para esse avanço missionário, porque muitas vezes nós chegamos ali para trabalhar, muitos dos nossos dias, dos dilemas que a gente chega ali, é tão bom receber aquele abraço da irmã Isabel, e ela carinhosamente chega e diz assim: ô meu filho, eu vim orar por você. Esta é a irmã Maria, esta é a irmã Isabel, este é o irmão Paulo, este é aquele que dedica a sua vida. Ao longo dos anos, Deus vai levantando pessoas na nossa jornada e no nosso ministério, para que cuidem de nós, como a irmã Maria. Nós estávamos numa cidade de Minas Gerais, para reabrir um trabalho. Nós estamos há 17 anos no campo missionário, nos aproximando agora com a nossa família, 17 anos que nós somos missionários dos irmãos na área de plantação e revitalização de igrejas, e nós estamos plantando a nossa 4ª igreja nesses 17 anos. Mas um desses campos missionários, nós estávamos em Minas Gerais e fomos reabrir um trabalho de 25 anos com 15 pessoas. Imagina uma igreja de 25 anos com um número de irmãos que é menor do que o seu PGM. O desafio, todos aqueles desafios que se encontravam ali naquele contexto, e nós começamos a trabalhar ali e alcançar pessoas, e Deus começou a abençoar aquele trabalho, vidas estavam sendo alcançadas, nós começamos os grupos pequenos, de adultos, de crianças, e as coisas começaram a avançar. E nós estávamos numa capela de madeira muito ruim, mas muito ruim. E ela estava prestes a cair em cima dos irmãos. E nós entramos num desafio de fé. Teve o aniversário da igreja, e nós fizemos aquela festa muito grande com os 12 irmãos, porque a questão não é a quantidade, é a motivação, é a festa. Mas naquela noite, lá é uma cidade muito quente, e quando chove, chove de verdade. E veio uma grande chuva. Meus irmãos, chovia mais dentro do que fora. E assim, quando a prova é grande, a prova é grande. Tinha uma goteira que caía em cima do púlpito, assim. Tum, tum, tum. E naquela noite nós oramos ao Senhor e dissemos assim: Senhor, nós não temos condições de começar essa construção. Missionário é doido. Mas pela fé, o aniversário do ano que vem nós vamos fazer já no novo templo, para a glória do teu santo nome. E fomos embora. Mal tivemos a oportunidade de terminar o culto. O templo
nossa capela, fechamos e aquela chuva fomos para casa. Começamos a obra. O que tínhamos para começar a obra? Nós tínhamos tudo, nós tínhamos a fé, mas recurso nós não tínhamos nada. Mas eu aprendi que quem tem Jesus tem tudo, então a gente não precisava de mais nada. A gente só precisava começar. Porque às vezes a gente quer ter a nossa condição. E aí nós deixamos de exercer a nossa fé. E é por isso que muitas vezes nós não andamos sobre as águas. Porque enquanto nós quisermos fazer ao nosso modo, o milagre não acontece. O milagre é a nossa incapacidade de fazer. É aquilo que só Deus pode fazer. E aquela circunstância só Deus podia fazer, mais ninguém. Nós não tínhamos. E começamos a orar. E começamos a fazer. E aí, como toda igreja menor de interior, é cantina, é isso, aquilo, um doa uma coisa, doa outra, mutirão. Começamos a furar os buracos, terminamos a base. E aí veio a hora de avançar e continuar fazendo. Mas no meio daquilo nós começamos a subir e as pessoas começaram a se achegar porque os amigos convidavam os colegas de trabalho para ajudar no mutirão. E o mutirão se tornou o ponto evangelístico. O camarada vinha para participar do mutirão e a gente ganhava ele para Jesus. E aí as pessoas começaram a permanecer e o grupo começou a crescer, as paredes subirem. E o sonho de avançar, nós tínhamos vários irmãos que moravam na zona rural. E eu tinha um carrinho já usado, mas muito bom para aquele contexto, principalmente para a área rural. E aí, um dia terminou um culto, estávamos saindo, o irmão que estava na porta disse assim: pastor, o senhor não veio de carro hoje não? Eu disse assim: vim, a chave está aqui. Aí peguei a chave, como um bom missionário, aquela chave gigante, né? Um monte de chave na mão, e peguei esse saquinho. Falei assim: não, seu carro não está ali não. Tinham roubado o nosso carro. E carro de missionário não é dele. E não é carro apenas, é ambulância, é caminhonete, é o que for, não importa o modelo, ele carrega tudo, meu irmão. É uma bênção. E nós carregávamos os irmãos enfermos, buscávamos gente, e aquele era um instrumento de trabalho. Voltamos para casa, enviamos uma correspondência para os nossos parceiros, pedindo que orassem por nós. E os irmãos começaram a orar por nós, pedindo que o Senhor nos abençoasse. E nesse processo de oração, nós começamos a clamar e encontramos o carro uma semana depois, todo queimado. Mas no 33º dia, nós recebemos uma ligação de uma irmã, que era a nossa igreja parceira, e disse assim: pastor, vocês ganharam um carro. Eu disse assim: ganhamos um carro? O pai da minha esposa não era crente, aí a gente falou para ele assim: conversa, ninguém dá carro para ninguém não. O senhor não conhece o nosso Deus. Fomos lá receber o carro, e aí recebemos toda a documentação. Era um jovem que tinha feito comércio exterior, e o sonho dele era justamente passar para a diplomacia, e ele estudou muito, e ele tinha ouvido essa história, e ele tinha feito um voto com Deus, tinha feito relações internacionais, melhor dizendo, e ele disse: Senhor, se eu passar neste concurso, eu vou doar o meu carro para o missionário. Ele passou e nos mandou buscar o carro. E qual era o carro? A marca e o modelo da oração de 33 dias atrás. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para o avanço do reino. O Paulo Henrique Batalha era o nome daquele rapaz. Ele foi uma irmã Maria na nossa vida. Hoje é do mesmo jeito. Quem são estas pessoas? É você, sou eu, somos nós. Agora, como estas pessoas agem? Elas agem no suprimento espiritual, agindo, orando por nós, orando por quem está na linha de frente. Se tem uma coisa que um missionário precisa, é de oração. Oração. Um missionário carece de oração. É isso que um obreiro precisa. Melhor coisa que você pode fazer por um missionário: ora por ele. Oração é o combustível da obra missionária. O que faz a obra missionária avançar é a oração da igreja. Adote um missionário em oração. Adote um missionário com o clamor na sua casa. Ensine os seus filhos a orar por missões. E mais, o suprimento emocional. Você não imagina o que é a ligação, um contato, uma mensagem sua para quando nós estamos lá na ponta. Nós temos 2 filhos, a Ana e o João.
Mas nós passamos lá em casa por 6 processos de gravidez. Deus nos permitiu perder 4 dos nossos pequenos. Isso foi uma jornada para nós muito difícil. Mas numa dessas, e eu não sei dimensionar qual a que foi mais difícil, porque todas doeram muito e doem muito. Um dia o meu telefone tocou e eu ouvi uma voz assim. Só da expressão os irmãos já vão saber quem me ligou. Oi, guri, como é que você está? Era o meu paizão aqui, o pastor Silvado. Talvez o pastor Silvado não tenha dimensão do que naquele dia foi receber aquela ligação com aquela pergunta. Oi, guri, como você está? Você não consegue imaginar que uma ligação que o seu pequeno grupo fez esta semana. Você não consegue imaginar aquela tela de Zoom aberta. Você não consegue imaginar o que aquela bota e aquela calça e aquele Pix. Não é o dinheiro, não é a bota, não é a calça. É o amor que é movimento. É isto que a irmã Maria faz. É isto que a irmã Maria age. É desta forma que ela faz. E sabe aonde está a irmã Maria? A irmã Maria está aqui diante de mim. A irmã Maria é você. A irmã Maria é você que foi chamado para permanecer. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu já era um profissional de rádio. E esta é a minha profissão. Ok? Só que eu abandonei ela. Porque eu entendi que Deus tinha me chamado para ir. Mas eu só pude ir porque Deus chamou você para ficar. Aqui nesse auditório, nós temos 2 tipos de missionários nessa manhã. Agora nas redes sociais, e nós estamos terminando, eu queria que você ficasse de pé. Há 2 tipos de missionários nos assistindo. Aqueles que foram chamados para ir, e aqueles que foram chamados para ficar, segurando as cordas. Porque só é possível alguém ir, porque tem alguém que fica. E às vezes ao longo da história, quando a gente ouve um missionário, e ele vem e conta estas experiências, nós, ou você que não foi chamado para ir, seu coração fica tão apertado, você se sente até culpado às vezes. Mas eu queria hoje dizer a você, em nome de Jesus, nunca mais tenha esse sentimento de culpa, que você foi chamado para ficar, mas para ficar segurando as cordas de quem está lá. Você está envolvido no negócio, você está envolvido na missão, você foi chamado para ser instrumento aqui aonde Deus te colocou, ganhar os seus amigos, os seus vizinhos, mas aquilo que Deus colocou na tua mão, aquela empresa, a sua profissão, o que Ele te deu ao longo de toda a sua história, isso não foi por um acaso. Você tem um chamado aonde você está. O seu chamado, o Senhor já te deu. Você é alguém que está envolvido na missão de Deus. Talvez você nunca vai ao campo missionário no sentido de ir e passar a vida lá, mas você vai fazer chegar lá aquilo que aquele está na ponta precisa. O seu carinho, a sua oração, o seu sustento, o seu amor. Você é alguém que foi chamado por Deus para permanecer. Nesta manhã aqui neste auditório e conosco na internet, tem 2 tipos de missionários: os que foram chamados para ir e os que foram chamados para ficar. Eu queria nesta manhã convidar os 2. Eu quero em primeiro lugar convidar você, que Deus tem falado ao seu coração ao longo de todos os anos, que você deve ir ao campo missionário.
ir a um projeto de 1 ano, entregar a sua vida para a missão. Você tem muito medo. Todas as vezes que você ouve sobre isso, você sabe que precisa sair da sua zona de conforto. E nesse discurso aqui agora, você interiormente já está dizendo: lá vem o pastor com essa história de novo, porque eu falava isso. Eu tinha uma profissão, eu estava muito envolvido no que eu estava fazendo, era extremamente feliz, mas eu não tinha entendido que Deus me queria lá. E foi quando aos 17 anos, eu ouvindo uma mensagem como essa, eu não resisti, porque aquele dia, como diz no Rio de Janeiro, Deus me pegou na quina, de esquina ali, Deus me pegou de chapa, e eu parecia que aquele culto só era eu e Deus. E quando o missionário fez o apelo, Deus tem pessoas aqui que tem um chamado para ir, eu saí do meu lugar e vim à frente. Eu sei que Deus aqui entre nós tem pessoas que foram chamadas para ir, e eu gostaria que você hoje tivesse a coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, dizendo: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou entregando a minha vida hoje, eu não vou mais correr daquilo que o Senhor me chamou. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente, corajosamente. Corajosamente você vai dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou me lançar, eu vou cortar a corda, e a partir de hoje o Senhor me chamou para ir. Eu estou entendendo isso. Pastor Silvani está aqui te esperando para anotar o seu nome. Essa igreja quer cuidar de você e te ajudar como um vocacionado. Eu quero passar 1 ano, vou dar 1 ano das minhas férias nesse projeto missionário, entendo isso, quero ter essa experiência como um radical. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora, corajosamente. De uma maneira corajosa você vai dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer não, mas eu estou me lançando, eu estou cortando a corda hoje. Hoje eu estou cortando a corda, aconteça o que acontecer, eu estou me lançando, Senhor. Olha, eu já estava trabalhando em 2 emissoras de rádio. A minha esposa trabalhava na área de administração da Sociedade Bíblica do Brasil, e quando chegou a hora, nós simplesmente fomos, porque Deus nos mandou ir. Nós não deixamos tudo, nós levamos tudo conosco, porque o missionário ele não deixa, ele leva. Mas hoje Deus está falando contigo. Deus tem um chamado específico para a sua vida, talvez é desde criança, e você fica relutando a isso. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu queria que você corajosamente saísse do seu lugar e falasse assim: Senhor, hoje eu estou cortando a corda, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Como o Senhor vai lidar com sustento? Olha, eu vou te dizer uma coisa: o Deus que te sustentou até aqui é o Deus que não vai deixar faltar nada lá no campo missionário. Uma coisa que a gente aprende: talvez a gente não tenha tudo que a gente queira, mas a gente tem tudo que a gente precisa. Tudo que você precisa, Deus não deixa faltar. Vem para cá, aceita o desafio que Deus falou ao seu coração, corajosamente sai do seu lugar, vem aqui à frente, sem medo de dizer: Senhor, eu estou à disposição. Você jovem que talvez já disse assim: os meus planos estão montados, mas você ainda não perguntou para Deus o que Ele quer com você. Você fez a sua agenda, talvez você ainda não perguntou qual era a agenda de Deus. Hoje eu estou diante de um engenheiro aqui, pastor Silvado, mas Deus tinha uma outra agenda para a vida dele. O que você acha que é a agenda de Deus para a sua vida? Saia do seu lugar e vem aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei o que vai ser comigo, mas eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Agora tem um outro chamado aqui. Tem um chamado para o missionário que fica. Pastor, eu quero me envolver mais, eu quero entregar os meus negócios, eu quero entregar a minha profissão, eu quero ir para a carreta do sertão, eu quero colocar o meu consultório às mãos do Senhor, eu quero ver o reino de Deus avançar através da minha vida. Deus não me chamou para ir, mas Deus me chamou para ficar. Conversando com esse homem do agronegócio, ele disse assim: pastor, eu não tenho chamado missionário, mas Deus disse que é para eu investir tudo que Ele me deu na obra missionária. E Deus tem dado em abundância a ele. Deus pode ter te dado além do que você esperava, e às vezes você se pergunta: para quê? Isso é para o reino de Deus avançar. Deus te deu uma profissão para quê? Para o reino de Deus avançar. Deus te deu uma formação para quê? Para o reino de Deus avançar. Aí eu quero desafiar você que entendeu que o seu chamado é para ficar, que levantasse a mão aonde você está. Hoje você vai levantar a mão e dizer assim: eu entendi que Deus quer me usar onde eu estou, que Deus quer usar a minha vida onde Ele me colocou. E aí eu queria convidar você que entende que Deus te chamou para ficar, mas para sustentar a obra, para se envolver. Eu queria que você viesse aqui a esse lado esquerdo, que eu queria orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar corajosamente e dissesse assim: Deus, eu quero fazer diferença na vida de um missionário, eu quero me envolver mais, eu vou falar com o pastor Silvani. Pastor Silvani, usa, eu estou aqui, eu entrego a minha vida, eu quero fazer mais.
Ah, eu sou um dentista, eu quero ir para a carreta do sertão. Eu sou um médico, eu sou um professor. Ah, eu faço artesanato, eu vou vender artesanato para sustentar a obra missionária. Glória a Deus. Deus me chamou. Você é uma irmã Maria. Eu sou a irmã Maria. Eu quero fazer a diferença no reino de Deus. Eu queria que você saísse do seu lugar, se viesse aqui à esquerda, porque eu quero orar por você. Eu queria que corajosamente você deixasse o seu lugar e dissesse assim: olha, a partir de hoje eu não sei o que eu vou fazer, mas Deus vai me orientar. É a minha profissão, são os meus negócios, é aquilo que Ele me deu. E Ele não me deu por um acaso. Ele me deu para que o reino fosse estabelecido, que vidas fossem alcançadas. Nós queremos orar por você. Você que está em casa, pode fazer isso na internet. Escreve aí, entra em contato conosco. Ah, pastor, eu quero adotar um missionário. Eu quero adotar a missionária Márcia. Eu quero adotar o missionário da Cristolândia. Fale com o pastor Silvani. Eu quero ajudar nessa carreta. Irmãos, nós queremos comprar mais 4 carretas para o Brasil. Uma é só para o Nordeste. Nós queremos ter uma para cada região do Brasil. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Ele é dono do ouro e da prata. O que nós queremos é ganhar gente para Jesus. É isso que nós queremos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, porque o Senhor nos ensina que há muitas pessoas como esta irmã, a irmã Maria, que, ó Deus, tão simples, mas ela fez diferença na vida do apóstolo Paulo. Ó Deus, obrigado porque aqui está diante de mim muitos irmãos que são como a irmã Maria. Toma eles nas tuas mãos poderosamente. Usa a vida deles, o ministério que o Senhor tem para cada um, aonde o Senhor quer usar, Senhor, segundo a tua vontade. Os abençoe e os use de maneira poderosa, Senhor. Toma eles, as suas profissões, o que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas, Pai, eu te agradeço por estes irmãos que hoje disseram: nós queremos cortar a corda e entregar tudo. Faz de nós o que o Senhor quer, a tua vontade. Toma eles nas tuas mãos, reveste com autoridade, mostra o caminho do preparo, abre o campo que o Senhor tem para eles, assim como o Senhor fez com muitos de nós e com todos nós que estamos na linha de frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a chamar e a levantar homens e mulheres que vão, mas a levantar homens e mulheres que permanecem para segurar as cordas, para que o teu reino avance, em nome de Jesus. Amém, Senhor.